fazendo uma exposição bíblica, como geralmente eu faço. Eu vou abordar um tema, tá? E essa será então a minha abordagem aqui nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Convido os irmãos a mais uma vez abaixarem suas cabeças. Vamos orar especificamente por esse momento em que estaremos ouvindo essas instruções a respeito das traduções bíblicas. Senhor, nós mais uma vez recorremos ao Senhor em oração para te pedir a tua bênção sobre tudo aquilo que vamos ouvir nesta manhã. Que a exposição deste assunto seja, Senhor, instrumento na ação do teu Espírito que está no nosso meio, para fortalecer em nós a certeza de que a tua palavra é a verdade. Que ela não contém a verdade apenas, ela é a verdade do Senhor, revelada a cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, clareza, entendimento, dá-nos uma disposição, Pai, mental, para ouvirmos tudo o que ouviremos aqui, sabendo que o Senhor está cuidando e edificando a cada um de nós através desse assunto tão importante para a fé cristã. Assim nós oramos agradecidos por esse tempo e rogamos ao Senhor essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, alguns propósitos que nós temos com este assunto, que pode parecer, num primeiro momento, um assunto um pouco distante da nossa realidade. Qual a importância de estudar sobre as traduções bíblicas? Este é um assunto bastante vasto, nós não temos condições de explorarmos as nuances deste tema, então o meu objetivo é abordar este assunto de uma forma bem geral, bem objetiva mesmo, e nós temos alguns propósitos. Primeiramente, óbvio, fortalecer a nossa confiança na palavra de Deus. Ao estudarmos este assunto, o que se espera é que olhemos para a palavra de Deus com maior confiança, fortalecendo assim a nossa certeza de que estamos com um livro na mão, extremamente precioso e que foi preservado ao longo dos séculos pela ação do Espírito Santo, para que, lendo esse livro, lendo as sagradas palavras deste livro, sejamos tomados pela certeza de que Deus é quem está falando conosco. Também conhecer os métodos de tradução bíblica, isso é muito importante para todos nós, e isso vai nos levar ao terceiro propósito, que é entender a abrangência do estudo da Bíblia. Quando nós abrimos a palavra de Deus, não podemos abrir a palavra de Deus, ler de qualquer forma, interpretar de qualquer forma, e muito menos ensinar de qualquer maneira. Então, quando nós estudamos esse assunto, somos, não apenas os acadêmicos, mas de uma forma geral, todos nós somos beneficiados pela percepção de que o livro que está diante de nós não é um livro comum, é um livro complexo e que exige de cada um de nós muita responsabilidade na leitura, na interpretação e, por fim, na sua comunicação. Traduzir é reproduzir da maneira mais exata possível o significado da mensagem original de forma natural no idioma para o qual está se traduzindo. Então, nós temos a palavra de Deus traduzida para o idioma português e essa tradução ela tem que ser de tal maneira que nós, lendo, tenhamos uma clareza, tenhamos uma compreensão fácil. Afinal de contas, é a palavra de Deus dirigida a cada um de nós. Inicialmente, nós temos na história da humanidade a chamada tradição oral. Essa chamada tradição oral, ela se estende de Adão até Moisés, olhando para o contexto do povo de Israel, do povo de Deus. Então, inicialmente, todos os eventos da criação, todos os eventos do passado, todos eles foram transmitidos de geração a geração por essa chamada tradição oral. Os pais ensinavam seus filhos, que ensinavam seus filhos e que ensinavam seus filhos. Até quando, então, Deus se revela a Moisés e dá a ele a revelação de todos esses eventos. E Moisés foi aquela pessoa na história usada por Deus para registrar os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, conhecidos como Pentateuco. É ali, Gênesis, por exemplo, que nós temos as narrativas de todos os eventos da criação. Moisés não estava ali, presente, testemunhando todas as coisas. Isso foi passado de geração a geração por tradição oral. Então, em Moisés, nós lemos em Êxodo capítulo 24, verso 12, o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi. O próprio Deus se encarregou de escrever todas estas coisas para Moisés, para os ensinares. Aí no verso 31, a palavra de Deus diz em Êxodo ainda 24,
E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aí nós vamos agora para o capítulo 31, verso 18, onde nós lemos: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Nós conhecemos a história. Moisés, muito aborrecido com a idolatria, com a rebelião, com a persistência do povo em se voltar contra Deus, ele, na sua indignação, quebrou aquelas tábuas de pedra onde Deus havia escrito as suas leis, os seus testemunhos. Então, no segundo momento, Moisés, então, recebe essa instrução e Deus está dizendo que ele mesmo é quem estará escrevendo. Então, Moisés recebe essa revelação por escrito e ele tem o encargo de agora comunicar ao povo de Israel. Ele faz isso num primeiro momento, depois, como nós temos o testemunho do livro de Deuteronômio, que significa segunda lei, é a segunda repetição das leis que Moisés se dirige e comunica ao povo de Israel. Então, todas essas leis que tinham sido escritas são agora comunicadas na língua do povo. E o povo, então, recebe essa revelação da parte do Senhor. Então, a partir de então, nós temos os escritos do Antigo Testamento, em hebraico. Todos os escritos do Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico. Nós veremos isso aqui mais adiante. Mas, inicialmente, todos os livros do Antigo Testamento foram majoritariamente escritos em hebraico. Bom? E aí, mais adiante, nós temos os livros do Novo Testamento, todos também escritos em grego, com exceção de algumas partes em aramaico, algumas falas em aramaico, outras partes em latim, mas, de forma geral, o Novo Testamento foi majoritariamente escrito, registrado, todo em grego. E aqui está um ponto que eu quero destacar, meus irmãos. A partir dos escritos dos autores bíblicos, os autores que nós chamamos de autógrafos, eles registraram, na época não havia imprensa, não havia nenhum método mecânico de reprodução dos textos, então os autores bíblicos registraram os eventos, as biografias de Jesus, que nós temos os 4 evangelhos, o livro histórico de Atos, depois as epístolas paulinas e as cartas gerais e Apocalipse, todos escritos em grego pelos autores originais. Então, para que a mensagem se difundisse e fosse espalhada, esses documentos originais, escritas diretamente pelos autores, foram copiados por chamados copistas, amanuenses ou escribas, que eram pessoas profissionais da área, encarregadas de fazer cópias manuscritas. Eles pegavam os textos e faziam cópias à mão mesmo, com todos os critérios, e aqui outro assunto longo que poderíamos tratar, sobre os cuidados que eles tinham para copiar todos os textos. E assim, os textos dos autores bíblicos do Novo Testamento eram espalhados, lidos nas igrejas, e todos passavam a ter conhecimento sobre não apenas a pessoa e obra de Jesus, mas também a interpretação que os apóstolos deram sob a autoridade do próprio Cristo, lançando assim as doutrinas, os fundamentos doutrinários da igreja cristã nos primeiros séculos. Então, essas cópias, elas se tornaram inúmeras, de 6.500 a 23.000 cópias existem hoje nos museus, tanto de fragmentos, como também de códices, como também de textos inteiros do Novo Testamento em grego. Eu, nos meus estudos, já tive a oportunidade de ver algumas dessas cópias, e inclusive rabiscos de rabinos, de eruditos judeus da época, que fizeram anotações nessas cópias. São milhares de cópias, falando todas a mesma coisa. Se você pega todas as cópias do Novo Testamento, todas as cópias, os autógrafos, os documentos originais, eles já se perderam, não temos notícia, mas nós temos em torno de 23.000 cópias hoje, daquela época, datada daquela época, e se estendeu ao longo de alguns séculos ainda essas cópias, falando todos a mesma coisa. Então, se você coloca sobreposta uma cópia sobre a outra, você vai identificar que a mensagem é praticamente a mesma. Só que no decorrer da história, no trabalho de fazer essas cópias à mão, algumas palavras elas poderiam ser apresentadas de uma maneira
não tão legível assim. Outras palavras apareceram em uma cópia, mas que não aparece em outra cópia. São detalhes, minúcias desses textos. Em algumas cópias você não tem um parágrafo, em outra você já tem o parágrafo, e você tem muitas outras cópias falando e citando, registrando exatamente aquele parágrafo que em uma ou outra cópia não está presente. É o que nós chamamos aí de variantes textuais. Tá? Então, ao longo da história, essas cópias sendo produzidas, surgiu então a necessidade de estabelecer qual texto deveria ser estabelecido como o texto final do Novo Testamento. E aí nós temos, na história, o primeiro, que é o texto chamado texto crítico. O texto crítico é o texto que foi selecionado com o critério da antiguidade, por exemplo. Então, as cópias mais antigas, já datadas do segundo século, terceiro século, eles entram dentro dessa categoria do chamado texto crítico. Ele é assim também chamado de eclético ou minoritário. Esse texto, que é estabelecido como texto final do Novo Testamento, como texto oficial, vamos chamar assim, para alguns acadêmicos, para alguns estudiosos, eles estabeleceram como critério a rigorosa observância dos detalhes dessas cópias. Que aí você vai encontrar algumas divergências pequenas que não alteram o sentido do texto de nenhuma maneira em cópias mais recentes. Então, o chamado texto crítico, ele é adotado por muitas, hoje, como sociedade bíblica do Brasil, essas sociedades bíblicas do mundo inteiro, é usado como o critério final para estabelecer o texto do Novo Testamento. Mais adiante, nós temos uma outra abordagem, que é chamada de texto majoritário, ou seja, das mesmas cópias, as diferenças são mínimas entre o texto crítico e o texto majoritário, as diferenças são mínimas, tá? Tanto que o texto majoritário, das suas características, é não é a sua antiguidade como o texto crítico. Tá? O texto majoritário ele é considerado assim porque existem uma quantidade muito maior de cópias mais recentes, que são descobertas mais recentes, e que estão presentes em séculos bem posteriores àqueles primeiros séculos, e aí, então, o critério é apenas uma questão de critério de abordagem, que, no final, não faz quase nenhuma diferença em relação ao texto majoritário. Você fala assim, pastor, qual é a Bíblia que nós temos hoje, qual é o Novo Testamento que nós temos hoje, que foi traduzido com base no texto majoritário? Ou seja, com base nas cópias mais recentes, não as mais antigas, que estão mais próximas dos eventos e dos próprios apóstolos. Você vai encontrar a Bíblia interlinear. Somente. Porque a grande parte das Bíblias que nós temos hoje, elas são baseadas, são objeto de tradução do texto crítico. Esse é o critério adotado pela maioria dos tradutores. E aí, você vai encontrar, por exemplo, na sua Bíblia, e aí talvez alguém já teve essa dúvida, você chega num determinado texto, aí tem um colchete e tem ali uma passagem e fecha o colchete. Por que se encontra em colchete? Porque o tradutor adotou o texto crítico. Só que no texto crítico não encontra aquela passagem que se encontra somente em textos e em cópias mais recentes, que é do texto majoritário. Então, o que as sociedades fizeram? Elas estabeleceram como texto o texto crítico, para fazer a tradução, e aquelas partes que não se encontram no texto adotado, que é o texto crítico, colocaram entre colchetes. E se você for observar, não altera absolutamente em nada o sentido do texto bíblico. Tá? É só uma questão de abordagem. Aí, lá mais ou menos do século XVI, Erasmo de Roterdã, ele faz uma compilação desses textos. Ele pega os textos críticos majoritários e faz uma compilação do texto grego. Tá? É o chamado textos receptos, que foi adotado no contexto da Reforma Protestante, século XVI. E aí nós temos, portanto, 3 abordagens quanto ao estabelecimento do texto do Novo Testamento. São essas cópias. Nós temos uma compilação, a mais recente, que é o Textos Receptus, que foi usado e ainda é usado por muitas sociedades bíblicas hoje, nós veremos isso mais adiante, e essa introdução que é importante para entendermos o que virá aqui adiante. Então,
Nós temos 3 abordagens ao longo da história, quando se trata de textos do Novo Testamento usados para a tradução do texto original, que é o texto crítico, o texto majoritário e o textos receptos, tá bom? Então, dito isto, hoje temos uma infinidade de traduções, e não apenas de traduções, nós temos uma infinidade de Bíblias, né? Bíblia para tudo quanto é gosto. Comercialmente falando, comercializa-se a Bíblia com comentários de fulano de tal, estudos bíblicos para determinado grupo social, mulheres, homens, crianças, né? Então você tem uma infinidade, assim, para atrair as pessoas, né? Atrair o interesse de adquirir as Bíblias. Então, do ponto de vista comercial, estão anexando, colocando anexos, estudos, comentários, e todas essas coisas são boas, a gente sabe, isso facilita muito a leitura do nosso texto, a nossa devocional, mas o texto bíblico mesmo praticamente tem sido o mesmo, tá? Mas traduções são inúmeras as traduções que nós temos hoje. Por exemplo, nós temos a Bíblia traduzida atualmente, são dados atualizados pela Wycliffe Internacional, 736 línguas para as quais a Bíblia já se encontra completamente ou parcialmente traduzida. Esse é um esforço dos tradutores bíblicos aí antenados, comprometidos com a missão da igreja de propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a tradução da Bíblia para essas 736 línguas tem permitido alcançar cerca de 5,9 bilhões de pessoas. Então, a Bíblia, sem dúvida alguma, é o livro mais interessante e mais cobiçado em todo o mundo. É o livro talvez mais conhecido em todo o mundo. Nada se compara à importância e ao interesse da palavra de Deus. Então, ela foi escrita originalmente em 3 línguas, como eu disse, num período relativo a 15 séculos, de 1400 a.C. até 96, que é a data aí possível da morte de João. Certamente ele faleceu na cidade de Éfeso, né? Mas na ilha de Patmos, quando ele estava aprisionado ali, sendo levado a trabalho forçado nas minas de carvão da ilha de Patmos, nós temos o último livro escrito no Novo Testamento, que é o livro de João, o último dos discípulos morto. Tá? Então nós temos aí um período bastante vasto de registro da revelação de Deus, desde os primórdios da humanidade até o último dos discípulos de Cristo. Então, o Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, essas partes se encontram tanto no livro de Daniel, como também de Esdras, e no Novo Testamento grego nós temos algumas partes em aramaico, eu não coloquei aqui, mas temos algumas falas também em latim, mas são quantidades muito pequenas. Tá? Como eu disse, o texto do Novo Testamento está escrito determinantemente pela língua grega. E aqui um apanhado geral dessa história das traduções. Nós temos o Antigo Testamento, que foi registrado todo em hebraico, e esse registro ele está estabelecido por eruditos judeus, isto já no período, acho que 2 séculos antes, dois séculos antes da vinda de Cristo ao mundo, que é o texto massorético, que é o texto final do Antigo Testamento em hebraico. Essa tradução, vamos chamar assim, essa compilação todo em hebraico do Antigo Testamento é adotado pela maioria das Bíblias que nós temos hoje, a Bíblia, o cânon protestante. E, posteriormente, e aí 200 anos antes de Cristo, em Alexandria, a ordem foi para que 70 eruditos, durante 72 dias, fizeram a tradução toda do Antigo Testamento para a língua grega. Tá? É a chamada Septuaginta. Essa Septuaginta, essa tradução da língua hebraica para o grego do Antigo Testamento, é a tradução adotada oficialmente pelo cânon católico. Tá bom? Então, nós temos aí estas 2 perspectivas de tradução em relação ao Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, que é totalmente traduzido totalmente na língua grega, já no 3º século já se encontrava traduções em latim, como eu disse, siríaco e também copta, que é a língua do norte da África. Em latim, nós temos a Vulgata, em
1645, no Concílio de Trento, uma das determinações, uma das decisões tomadas pelo concílio era, em resposta ao avanço da fé reformada em toda a Europa, foi estabelecer como tradução oficial da Igreja Católica a tradução de Jerônimo, tá? Que é a tradução latina das Escrituras. Então, essa é a língua considerada sagrada. Então, o texto do Novo Testamento tinha que ser lido todo em latim, e isso perdurou durante muitos anos. Hoje nós temos já uma mudança de perspectiva da Igreja Católica, mas a Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, essa é a tradução que se tornou, até o século XVI, a tradução mais importante, isso que aconteceu no século XVI, a tradução oficial da Igreja Católica do Novo Testamento. E aí, como eu mencionei, com base na tradução do latim, Erasmus faz, então, uma tradução, uma compilação dos textos, considerando a tradução que já havia do latim. E esse texto de Erasmus, o texto final do Novo Testamento, essa obra de tradução que ele investiu, passou a servir de base para Lutero traduzir as Escrituras do Novo Testamento para a língua alemã, isso em 1522. Então, essa foi a base do texto traduzida por Martinho Lutero para a língua alemã. Mais adiante vai aparecer a primeira versão de tradução do Novo Testamento para a língua inglesa, e aconteceu em 1525, muito próximo ali daquele contexto de Lutero, que é a tradução feita por Tyndale. Só que essa tradução ela foi considerada uma tradução muito ruim, tão ruim que ela passou a ser rejeitada naquele contexto. Então, essa tradução, que teve inicialmente um primeiro impacto naquele contexto, logo começou a sair de cena, mas, posteriormente, nós temos, em 1560, a tradução da Bíblia, né, especialmente do Novo Testamento, para a língua inglesa, a Bíblia de Genebra. E a Bíblia de Genebra, ela se baseou, ela focou também no texto crítico, não apenas no textos receptos de Erasmo, e as suas consultas da sua tradução em latim. A Bíblia de Genebra, ela perdurou, e até hoje você encontra a Bíblia de Genebra aí nas nossas livrarias. Mais adiante, em 1611, um grupo de londrinos que estavam fugindo de uma rainha chamada Maria, agora não me lembro o nome total dela, eles investiram, inclusive, em pouco tempo na tradução da chamada Bíblia de King James, ou a Bíblia de Tiago, que é uma tradução do textos receptos, ou seja, do texto estabelecido para o Novo Testamento, com auxílio, inclusive, da tradução do latim. Eles, então, fizeram a tradução da Bíblia de King James. A Bíblia é uma Bíblia bastante conhecida. Só que, naquele contexto, os puritanos, que sempre tiveram um apreço e um rigor excessivo em relação ao zelo da Escritura, né, com a Escritura, os puritanos rejeitaram a tradução de King James. Então, é uma tradução que, na análise minuciosa e rigorosa, criteriosa dos puritanos, não foi considerada uma tradução muito boa. Então, eles, naquele contexto, rejeitaram a Bíblia de King James. Aí, irmãos, nós estamos falando da Bíblia em inglês. Isso vai se estender para outras traduções em inglês, italiano, francês, e as traduções começaram a acontecer. Até que, pela primeira vez, e isso acontece em 1681, João Ferreira de Almeida, que era um missionário reformado holandês, ele se dedica a traduzir o texto do Novo Testamento. Não apenas do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Aliás, o primeiro trabalho de tradução de João Ferreira de Almeida termina quando ele tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Né? Mas em 81 ele conclui a sua obra. Muito enfermo, ele já tinha traduzido todo o Novo Testamento, e ele tinha traduzido já o Antigo Testamento até o livro de Ezequiel.
Ele não conseguiu concluir a sua primeira tradução da Bíblia por completo. Então, a Bíblia por completo só foi traduzida, completada essa obra de tradução, só em 1681. É quando nós temos a primeira publicação da Bíblia traduzida para a língua portuguesa. Oficialmente, nós temos a Bíblia em português, por obra e o esforço, principalmente de João Ferreira de Almeida, desde 1861. Então, essa Bíblia ela foi traduzida de uma maneira muito rigorosa. Primeiramente, nós temos a Almeida corrigida, Almeida, agora me falhou, revista e corrigida, e também Almeida Fiel, corrigida Fiel. Essas duas versões, inicialmente, elas foram versões traduzidas do chamado Textus Receptus, tá? Que é o texto de Erasmo. Essas traduções, elas foram feitas numa língua erudita, na língua da época, para a língua portuguesa. Com o passar dos anos, essas traduções passaram a ser vistas como traduções que precisavam ser melhoradas. Aí nós tivemos, em 1959, a Almeida Revista e Atualizada. Ela é atualizada a partir da corrigida. Então, eles pegaram a corrigida e fizeram uma atualização, fizeram uma revisão de toda essa tradução e fizeram algumas adaptações em relação à linguagem. Por causa da erudição da época, a linguagem foi acomodada para aquele contexto já século XX. Aí, irmãos, em 2008, é lançada a Bíblia Almeida século XXI, que já é um esforço, de novo, não de melhorar apenas a tradução, mas também de melhorar a linguagem, porque a língua ela é dinâmica, ela vai mudando com o passar do tempo. E aí vem a grande responsabilidade de tornar inteligível, compreensível, ao alcance das faculdades do povo de sua época, sem alterar qualquer coisa do seu significado original. Então, a Sociedade Bíblica vem num esforço e lança a Bíblia século XXI em 2008. Posteriormente, em 2017, ela lança a nova Almeida Atualizada, que já é uma tradução que preza pela formalidade do significado das palavras e, ao mesmo tempo, ela tenta se comunicar de uma maneira mais clara para a língua dos nossos dias. Nós passamos por uma reforma ortográfica da língua portuguesa, se não me engano, em 2009, se minha cabeça não estiver falhando, e a língua ela sofreu algumas alterações. Então, nós temos essa tradução, a Nova Almeida Atualizada, que traz uma linguagem mais compreensível e, ao mesmo tempo, palavras mais próximas do seu significado original. O próprio comentário da Sociedade Bíblica diz que ela é formal quando precisa ser formal e dinâmica na sua comunicação quando ela precisa ser dinâmica. Então, hoje, o que nós temos de melhor tradução, e aí eu já estou lançando aqui um palpite, uma convicção pessoal, o que nós temos de melhor tradução hoje, numa linguagem mais clara, é a Nova Almeida Atualizada, que traz uma linguagem mais clara, sem perder a formalidade da ortografia grega e do seu significado no texto original. E, olhando para essas questões, precisamos saber o que qualifica, de fato, uma boa tradução bíblica. Tá? 3 questões. Primeiro, ela deve expressar o significado da mensagem original da maneira mais exata possível na língua para a qual ela é traduzida. Uma boa tradução, e aí nós pecamos quando ingenuamente escolhemos uma tradução bíblica porque ela é mais agradável aos nossos ouvidos, porque ela é mais confortável, ela é mais fácil de entender. Quando se trata da palavra de Deus registrada no passado, sob a inspiração divina dos autores bíblicos, nós não podemos simplesmente abandonar o significado original e nos apegar simplesmente a uma linguagem que seja mais fácil de compreender. Uma boa tradução é uma tradução que vai preservar o significado original das palavras e, ao mesmo tempo, sem perder o significado original das palavras, comunicar-se na língua para a qual ela é traduzida de uma maneira mais clara.
E esse é o segundo critério que nós precisamos observar de uma boa tradução. Ela deve expressar a mensagem de modo mais claro e compreensível possível, sem comprometer o seu significado original. Essa é uma boa tradução. Tá? Outro critério, precisa ser natural. Essa comunicação, essa compreensão, ela precisa ser natural, porque não adianta você querer ser claro, mas ao mesmo tempo a linguagem ela não é natural. Ela não facilita a compreensão de quem está lendo, de quem está ouvindo. Então ela precisa se expressar de forma natural, sem que pareça uma tradução. Ela precisa estar acomodada ao máximo possível ao cotidiano do idioma para o qual ela é traduzida. E aqui vale a pena observar como esse processo não é um processo simples. A Bíblia que está nas nossas mãos é uma Bíblia que vem com um esforço demasiado dos chamados tradutores bíblicos. Deus, ele se revela, meus irmãos. Ele se revelou a Moisés. O primeiro autor bíblico que nós temos conhecimento. A partir de Moisés, os livros do Antigo Testamento, os primeiros livros foram registrados. Toda a história de Israel é narrada ali. E na história de Israel nós temos os profetas e os salmos. Toda a preparação do povo de Israel no passado para a vinda de Jesus, o Messias. E aí, então, Jesus vive entre os homens, os seus apóstolos são comissionados a dar testemunho de tudo que eles tinham visto e ouvido. É o que João fala na sua primeira epístola, no capítulo 1. Nós temos os escritos do Novo Testamento como um testemunho daquele que veio, e nós temos os escritos do Antigo Testamento como um testemunho daquele que viria. Então, Deus, ele se revelou aos autores bíblicos. E o que nos importa é o que Deus disse aos autores bíblicos. Qual foi a intenção do autor ao registrar e comunicar a mensagem nos seus dias? Por isso nós temos no passado o autor que estava sob inspiração, e ele estava dentro de um contexto específico, um contexto histórico específico. Bem sabemos que profecias têm duas perspectivas, uma histórica, uma daqueles dias, mas também apontando para significados maiores no futuro. Então, no passado, Deus, ele inspirou autores bíblicos e eles, então, escrevem, registram essa revelação. A mensagem de Deus para destinatários específicos, no seu contexto próprio. Então, havia uma demanda histórica naqueles dias. Os autores, inspirados pelo Espírito, escreveram para tratarem objetivamente daqueles contextos dos seus destinatários. Então, houve uma intenção do autor e houve uma compreensão dos destinatários finais. Isso é o que está no passado. Mas, e o presente? Onde nós nos encontramos? Aqui nós temos os intérpretes bíblicos. Faz parte da tarefa do intérprete a tradução, obviamente. Mas nós interpretamos, geralmente, aquilo que já está traduzido para a nossa própria língua, falando de modo geral. Nós pegamos Bíblias em português, pegamos comentários em português, dicionários teológicos em português, pegamos vários livros de consulta na língua portuguesa e aí tentamos fazer ali uma interpretação do texto bíblico. O intérprete está dentro de um contexto particular. Ele tem a sua demanda pessoal, ele tem a sua agitação, às vezes ele está muito chateado, às vezes ele está muito alegre, às vezes ele está muito ansioso, e aí ele precisa abordar, e aí ele aborda o texto bíblico sob aquela influência, e ele precisa comunicar esta mensagem que foi interpretada para uma audiência que tem um contexto particular, que tem uma demanda pessoal particular. Por exemplo, no ano passado, no ano retrasado, nós tivemos uma demanda muito grande aqui, que mexeu muito com os nossos corações, foi o contexto das eleições. Então, o pregador, ele é pressionado internamente, vendo tudo o que estava acontecendo no país, a ler a Escritura e buscar da parte de Deus entendimento, instrução sobre como lidar com aquele cenário tão difícil. Não que tenha mudado, mas aquele momento foi um momento demasiadamente difícil para todos nós. E aí existe um contexto também da audiência, a igreja precisa ouvir uma instrução da palavra de Deus. Então, é isso que acontece no presente. Mas o que acontece no presente precisa ser resgatado do passado. E esta tarefa é a tarefa do tradutor. Ele vai traduzir
o texto que se encontra numa língua que não é a língua dele, existe um abismo, uma distância enorme, linguística, cultural, geográfica, política, econômica, social, religiosa, que se encontra no passado. E ao traduzir o texto bíblico para o presente, a tradução precisa preservar o sentido, o significado do texto, mas fazendo sentido para o presente. Então ele faz uma pesquisa acurada, minuciosa, complexa do texto bíblico para antes trazer a mensagem da palavra de Deus no presente, fazendo aplicação. Daí nós temos as confissões, nós temos os códigos doutrinários, nós temos os credos, nós temos as doutrinas estabelecidas, nós temos os aconselhamentos, as pregações, nós temos os estudos bíblicos, que são nada mais resultado de uma acurada pesquisa do texto bíblico. Sem essa acurada pesquisa do texto bíblico, nós corremos o risco de falar mais do que nós achamos, do que o texto da palavra de Deus diz. Então, o tradutor tem uma imensa responsabilidade de preservar o significado original e trazer na língua do presente este mesmo significado. Então, isso envolve conhecimento de língua e também de linguagem. Uma coisa é você traduzir palavra por palavra, tá? Mas, ao mesmo tempo, aquilo não vai fazer o menor sentido. Você tem que acomodar o significado a uma linguagem que seja realmente compreensível. Catherine Bauer, ela diz no seu livro, Tradução Bíblica, o seguinte: uma boa tradução deve comunicar o significado da mensagem original. E isso deve, usar uma palavra talvez um pouco forte, mas isso deve controlar as pregações no púlpito das nossas igrejas. Só podemos pregar aquilo que podemos provar no texto o seu próprio significado. Se eu leio um texto e faço um salto para articulações pessoais, pensamentos pessoais, testemunhos pessoais, eu estou usando a Bíblia apenas como um trampolim para aquilo que eu quero falar. Mas a tarefa do comunicador, do pregador, não é falar o que ele quer falar, mas falar o que Deus quer falar. E isso exige dele um estudo do significado daquele texto. Aquele texto, ele foi escrito com qual intenção? Qual é a intenção original daquele texto? Qual foi o impacto daquele texto naqueles dias? E como o significado desse texto se aplica de forma coerente aos nossos dias, mantendo o mesmo significado. Então, esta é uma boa tradução e uma boa aplicação de um texto bíblico. Tá? E assim, irmãos, análises que envolvem uma tradução bíblica são inúmeras. Primeiro, uma análise gramatical. Se você pegar o texto grego e fizer uma observação sintática do texto, a sintaxe do texto, você vai perceber que a maneira como o texto grego ele está posto é diferente da nossa língua portuguesa. Nós temos o sujeito, o verbo e o predicado como uma estrutura básica de uma frase. A língua grega não funciona assim. E aí, se nós lermos exatamente como está no texto grego, não vai fazer sentido para a nossa língua portuguesa. Então, é preciso analisar gramaticalmente o texto. O que é, por exemplo, substantivo, o que é verbo, o que é objeto direto, indireto, o que é adjetivo, o que é advérbio. É preciso analisar gramaticalmente toda a pontuação, tudo isso precisa ser observado do ponto de vista gramatical. Né? Vou dar um testemunho rápido aqui para ver como essas coisas elas funcionam na prática. No mês passado nós estivemos lá na Itália, como os irmãos sabem, estivemos analisando o contexto lá da nossa futura moradia, e aí fomos conhecer uma cidade próxima de Trento, cidade de Sardanha. E para chegar em Sardanha tem um teleférico que leva para lá. Então, esse teleférico, ele sai de Trento e vai para Sardanha. Ele não passa de Sardanha. Então, ele só faz esse trajeto. Tudo bem. E eu peguei lá os horários, a cada 40 minutos, subia um teleférico, descia um teleférico. Então, pegamos, subimos, conhecemos a cidade de Sardanha, que está ali dentro do perímetro da cidade de Trento. Vamos voltar? Vamos. Aí, tudo bem, estamos lá esperando a hora de descer, quando chega um teleférico. Pelos horários que eles informaram, o outro teleférico só desceria 40 minutos depois. Mas assim que o pessoal desceu do teleférico, tinha acabado de subir,
Outros que estavam aguardando entraram no teleférico. Aí foi pessoal entrando, minha família já foi entrando, e eu, muito desconfiado, cheguei no rapaz lá que cuida da administração do teleférico e perguntei para ele, já está descendo para Trento? Aí ele falou assim, entra logo, entra, e o pessoal começou a rir. Aí eu falei, gente, o que foi que eu fiz de errado, né? Aí a minha esposa, muito sabiamente, cochichou comigo e falou assim, amor, só vai para Trento, não vai para lugar nenhum. Eu falei, mas é claro que só vai para Trento, mas eu não estava dizendo isso, né? É porque um sobe, 40 minutos depois é que o outro desce. E aquela hora não era hora de descer. É óbvio que só vai para Trento. A minha pergunta teve um outro sentido, mas ela foi compreendida de outra maneira. Porque no português, e eu tentando me comunicar em italiano, perguntei se estava descendo para Trento. E aí, o que eu tinha que fazer? Dentro da compreensão da língua italiana, eu tinha que ser mais direto. E não fazer uma pergunta como eu fiz. A pergunta não fez sentido na língua italiana quando fazia sentido para mim. Vocês percebem que essa questão gramatical ela tem influência na compreensão? Nós estamos diante de um texto cheio de regras gramaticais. Se nós não entendermos as regras gramaticais do texto bíblico, o que vai acontecer é que nós teremos muita dificuldade de tornar o texto compreensível. Por isso, a análise gramatical do texto ela é fundamental. Outra é a análise semântica. Uma palavra pode ter muitos significados. Qual é o significado usado pelo autor bíblico, segundo a sua intenção, e nós nos aproximamos da intenção fazendo uma análise múltipla de contextos. Então, nós temos dentro da exegese bíblica uma análise chamada análise diacrônica, que analisa o desenvolvimento do significado da palavra no decorrer do tempo. Então, você tem uma palavra que tinha um significado no passado, mas que não tem significado hoje. Então, a análise semântica é uma análise importante, a análise morfológica, como a palavra ela está formada, análise etimológica, significado da palavra, análise sintática, análise contextual, análise teológica e análise idiomática. Existem expressões de uma língua que não fazem o menor sentido em outro idioma, em outra língua. São muitas as análises que os tradutores se utilizam, para trazer o texto na nossa língua. E hoje, irmãos, olha só que benefício que nós temos. Temos a palavra de Deus já traduzida nas nossas mãos, para a língua portuguesa. Totalmente traduzida para a língua portuguesa. Então, nós já temos aqui todo o amparo desse trabalho que já foi feito, né, para todos nós. Então, na língua fonte, a tradução literal tem que preservar o significado, e a adaptação dessa tradução para a língua receptora, chamada língua vernácula, o segundo idioma receptor, tem que manter este mesmo significado. Então, o primeiro passo é descobrir o significado do texto no seu contexto original, autor e destinatários. E o segundo passo, expressar esse significado em outra língua, preservando a intenção original do texto. É isso que precisa acontecer, manter o significado original do texto. E todas as traduções, elas se baseiam em um desses métodos de tradução. A tradução formal, também conhecida como tradução literal, ou palavra por palavra, e busca seguir ao máximo a forma do texto original. E isso se refere tanto às palavras quanto às estruturas gramaticais. Então, nós temos uma tradução formal, literal do texto bíblico. Nós temos o método funcional, também conhecido como equivalência dinâmica ou idiomática, e se preocupa mais com o sentido do que com a tradução literal. Faz uma tradução literal, mas comunica de uma forma mais dinâmica no idioma para o qual está sendo transmitido. E temos um método da paráfrase, que é o método questionado de tradução do texto, que expressa o texto com outro texto, com outras palavras, numa tentativa de comunicar mais livremente o significado do texto bíblico original. E aí, nós temos aqui alguns exemplos. Eu vou apresentar um outro exemplo, mas temos aqui um exemplo de como isso funciona na prática. No método formal, 1 Pedro 1,13, foi traduzido assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Como é que você associa lombo com entendimento? Não faz sentido na língua
na língua portuguesa, mas sabemos que existe um caráter semântico aqui. O autor está falando de uma outra coisa. Aí, já na tradução funcional, dentro dessa tradução funcional, nós temos a NVI, a Nova Versão Internacional. Foi traduzido assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Porque antigamente, eles usavam uma túnica, que se corresse, você poderia tropeçar, vamos chamar assim, de forma mais vulgar, né, na saia. Então, eles amarravam com uma tira de pano a região do lombo, a região dos rins, e eles puxavam o pano para cima, e aí dava mais liberdade para os pés para correr. Por isso que, veja só, dessa análise, a Nova Versão Internacional traduz como estejam com a mente preparada, prontos para agir. A paráfrase, que é uma tradução que nós encontramos na Bíblia Viva, traduziu assim, 1 Pedro 1,13. Portanto, agora vocês podem aguardar com calma e inteligência. Olha a diferença? Paráfrase, irmãos. Tá? Paráfrase, esconde. Aqui, entre formal e funcional, nós temos as versões de Almeida. Tá? A Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Transformadora, também são versões que se encontram mais ou menos aí entre formal e funcional. Um outro exemplo aqui, Mateus 3:8. Está diante de nós um texto grego. Agora nós temos o que chamamos de transliteração, faz parte do exercício de tradução do texto bíblico. Então nós buscamos correspondência na língua portuguesa às letras do texto grego. É chamado de transliteração. Então, a partir daqui, nós fazemos a tradução. Fazei, pois, essa é a tradução literal, fazei, pois, fruto digno do arrependimento. Tá? Aí, como que as versões abordam esse texto aqui, por exemplo? A corrigida, a Almeida Corrigida, traduziu assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Almeida Revista Atualizada traduziu: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A Bíblia de Jerusalém traduziu: produzi, então, fruto digno de arrependimento. A Nova Versão Internacional traduziu como: deem fruto que mostre o arrependimento. A nova tradução da linguagem de hoje traduziu: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia Viva traduziu assim: antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de como as traduções elas aconteceram segundo os métodos de tradução. Essas três primeiras traduções, elas se encontram na chamada equivalência formal. É mais ou menos literal e segue a mesma forma do grego. Veja a similaridade: produzir, frutos dignos e arrependimento. Como esta é a forma do texto grego, então a tradução seguiu exatamente aquilo que está estabelecido na forma do texto grego. As outras duas, a NVI e a linguagem de hoje, ela usou o método de equivalência funcional, que preserva o aspecto literal, mas se expressa de forma mais clara o texto. E a última, nós temos a paráfrase, que é com base no sentido, usa outras palavras. Por isso que é tão diferente quando você pega esta tradução da Bíblia Viva e compara com as versões aí da equivalência formal ou funcional, o tanto que destoa, tá? Isso mostrando que as paráfrases, elas não são traduções muito boas para serem consideradas para nós, tá bom? Bom, partindo aí para o final, nós precisamos fazer uma pergunta diante de tanta informação e tanta coisa como essa, né? Afinal de contas, qual a tradução que nós devemos usar? Essa é uma pergunta que muitos fazem. São tantas traduções, irmãos, há uma infinidade, como eu disse no início, há uma infinidade de traduções, corrigida fiel, revista e corrigida, atualizada e por aí vai. São muitas traduções. E aí eu fiz um gráfico aqui para facilitar a nossa visualização dessas traduções e nos ajudar a entender qual seria a melhor tradução a ser usada por nós, né? Então eu fiz esse quadro aí para facilitar o nosso entendimento. O que é interlinear, ou seja, literal mesmo? O que é a tradução feita segundo o método formal, funcional ou dinâmica? E a paráfrase.
Então nós temos do outro lado a tradução literal, aí formal, nós temos a corrigida fiel e a corrigida, que está quase uma tradução literal. Por isso que eu coloquei um pouquinho mais para cima. Aí ali no meio, entre formal e funcional, nós temos a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão usada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aliás, pela grande parte das igrejas reformadas, conservadoras, históricas, que é a Almeida Revista e Atualizada ao longo dessas últimas décadas. Ali bem próximo, mas dentro da tradução funcional dinâmica, nós temos a Almeida 21, século 21. Aí nós temos, numa ordem, numa ordem aí, de gradação, a NVI, a Nova Versão Transformadora, lá embaixo, já próximo da paráfrase, mas ainda usando um método funcional, preservando o significado literal das palavras, nós temos a Nova Almeida Atualizada, que já é uma atualização, uma acomodação melhor para a língua portuguesa daquela que nós utilizamos neste momento, que é a Almeida Revista e Atualizada. E aí nós temos a nova linguagem de hoje, ela está entre funcional e paráfrase, está quase para uma paráfrase, e paráfrase, assim, descaradamente, nós temos a Bíblia Viva, a Bíblia, a Mensagem, dentre outras. Tá? Então, isso aqui nos ajuda a visualizar melhor a Bíblia que podemos utilizar. Tá? Então, a resposta a essa pergunta, qual tradução usar, vai depender basicamente de 3 observações aqui. Primeiro, se for para estudar a Palavra de Deus com maior profundidade, a escolha deve ser das traduções formais, as mais literais possíveis, inclusive fazendo comparações entre as traduções, especialmente para aqueles que não conhecem as línguas originais. O que se recomenda é você pegar várias versões, várias traduções e comparar. Tá? Isso ajuda bastante. Agora, se for para uma meditação da Palavra de Deus, de preferência, a preferência deve ser por traduções funcionais. Isso ajuda a ter melhor compreensão. Essas prezam pelos significados originais das palavras e se comunicam de modo mais compreensível. E, por fim, se for para ser lida em contextos culturais mais simplórios, tá? ou para crianças, as traduções parafraseadas são as mais indicadas. Você vai trabalhar com um pessoal, por exemplo, que não tem alfabetização, que não desenvolveu ainda a capacidade de raciocinar conceitos complexos, de fazer interação entre muitas informações. Então, a paráfrase, ela é a mais indicada, mas é sempre importante, no seu uso, máxima atenção e cautela. Então, neste caso, é importante que o leitor, que o comunicador, estude as versões mais formais, mais funcionais, porque isso vai dar a ele a oportunidade de fazer uma moderação do significado daquilo que está sendo comunicado. Em João, capítulo 1, verso 1, e o verso 14, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui João está dando testemunho da transcendência do Filho de Deus. Ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus, no seu estado glorificado. Mas ele dá testemunho também da sua imanência. Esse Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, diz o texto. Ele interfere na história humana, ele passa a se relacionar conosco, e ele também dá testemunho da sua revelação. Diz o texto nas palavras de João: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, sendo transcendente, ao mesmo tempo ele se revela entre nós como imanente. Por isso ele foi visto na sua glória, glória como o unigênito do Pai. O Evangelho, meus irmãos, é o testemunho apostólico sobre Jesus Cristo, fundamentado nos antigos testemunhos da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, assim como Jesus diz a seus próprios discípulos, explicando como todos os textos do Antigo Testamento já estavam dando testemunho a respeito dele. Tá? Todo o Antigo Testamento. Jesus mesmo disse aos discípulos, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como que eles deveriam fazer discípulos? Comunicando a verdade, pregando o Evangelho.
o mesmo texto, na perspectiva de Marcos, está dito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus precisa ser divulgada. A missão que Jesus estabeleceu para a igreja cristã é de anunciar o evangelho entre todas as nações, a todas as pessoas. Ninguém pode ser privado de conhecer a verdade do evangelho. Portanto, traduzir o evangelho para testemunho de todas as nações é um imperativo à igreja hoje. E com toda a responsabilidade, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como ela foi inspirada pelo Espírito, o tradutor não pode acrescentar ou omitir o significado do texto. Nem mesmo nas nossas pregações, nem mesmo nos nossos estudos bíblicos. Se um texto está sendo exposto, ele tem que ser exposto na sua totalidade em respeito ao seu significado original. Também, a Bíblia é um livro que faz sentido. Sua mensagem foi dada para ser entendida de acordo com a intenção original do autor bíblico, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Qual é a intenção do autor? E como a intenção do autor lá no passado, qual o sentido dessa intenção, desse significado para os dias de hoje? Por fim, todos os idiomas são diferentes. Cada língua tem as suas próprias regras gramaticais, e elas precisam ser consideradas para chegar a um significado. A palavra de Deus precisa ser abordada com a máxima responsabilidade. E temos nas nossas mãos um texto traduzido, sabendo que há milhares e milhares e milhares de cópias que remetem aos tempos dos apóstolos, que falam basicamente a mesma coisa. As variantes não alteram o significado em nada dos textos bíblicos, e, portanto, nós temos total confiança de que o texto que está nas nossas mãos, do Antigo e Novo Testamentos, é um texto confiável. A palavra de Deus, ela pode ser tratada com total confiança por parte da igreja. E usemos a tradução, a melhor tradução possível, de acordo com os propósitos que já declaramos aqui, para a nossa própria edificação.